Podcast número 124, parte 2. Como vencer a ansiedade em 7 técnicas. Lembrando, já teve a parte... Se é parte 2, é porque teve a parte 1. A parte 1 já teve 3 técnicas incríveis. Quem não passou por lá, vai lá primeiro, vale a pena, tá? Passa por lá primeiro. Mas Jerônimo realmente ele deixou, desde a parte 1, ele comentou, cara, a quarta e a sexta? Não, na verdade, eu vou ser honesto, né, aqui. Eu acho que eu fui crescendo pra ficar cada vez melhor. Eu acho que as técnicas vão ficando cada vez melhor. Quem já gostou da primeira parte vai gostar mais ainda da segunda. Que massa. E só pra lembrar, deixando muito claro aqui, eu sou coach de coaching levado a sério. E eu queria te lembrar que quando a gente faz um podcast sobre ansiedade, nós não estamos falando sobre transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno de ansiedade generalizada é algo que precisa ser cuidado por um psicólogo, precisa ser cuidado por um psiquiatra, às vezes precisa de ajuda de medicamento, precisa de ajuda profissional que o coach não pode ajudar. O que a gente vai fazer aqui é falar daquela ansiedade que a gente chama de ansiedade do dia a dia. Aquela falta de ar, aquele nó na garganta que dá às vezes, aquele sentimento que algo ruim vai acontecer, mas que você está completamente funcional. Você acorda um dia e fala, nossa, sensação que algo ruim vai acontecer, sentimento ruim, aquela falta de ar, aquela respiração mais curta, que parece que algo ruim vai acontecer. É dessa ansiedade que não virou um transtorno, porque se virou um transtorno, procura ajuda profissional sempre. Inclusive eu, Jerônimo, né, já tive vários episódios da minha vida em que eu precisei de ajuda profissional, 2 deles inclusive precisei de medicamento tarja preta por ansiedade. Então veja, quando eu divido contigo, são técnicas que você pode usar para não precisar do medicamento, para não precisar de uma ajuda profissional, mas se isso não lhe serve, se isso já vem sendo algo muito grande, por favor, procure ajuda profissional. Perfeito. E outra coisa, se você é coach, olha pra mim aqui agora, ou me ouve se você estiver em outras plataformas. Coaching não lida com transtornos como ansiedade, como depressão, como transtorno obsessivo compulsivo, qualquer... Coach levado a sério não invade a área do psicólogo, Nunca, né? Jamais. Se você sentir que a pessoa precisa de ajuda psicológica, encaminhe para um profissional capacitado. Coach ajuda as pessoas a saber o que elas querem para a vida delas e conseguirem aquilo que elas agora sabem que querem. Clareza, caminho, caminhada, consistência e conquista de forma alinhada com quem você é. É isso que a gente faz, isso que meus alunos fazem, é isso que eu defendo com muita força do coach levado a sério. Bora pro podcast? Bora, tem 4 técnicas. No outro já foi mais de 1 hora, eu acho. Não sei quanto que deu depois, não lembro. A gente não vai lembro exatamente, vai conversando, nem sente, e a gente chegou em 3. E nesse, a gente vai ter... Mais 4. Vai ter mais 4, então... Isso, eu não vou fazer resumo do outro, não é justo com quem ouviu o outro. É só passar lá, o link tá logo aí. Tá logo ali. Eu só preciso lembrar o que é a característica, o que é a ansiedade, só pra gente voltar pra minha página. Sabe aquela conversa que a gente tá comendo uma pizza? Previously on Lost. Lembra disso? Quando a gente assistia Lost, né? Tinha Previously. Antes, eu não sei como é que chegava em português, mas era... E Lost tinha que ter o Previously, pra né? Pra você dar aquela lembrada da... Não, e porque era um quebra-cabeça. Quem assistiu, que acompanhou essa série, né? Cara, era um quebra-cabeça, assim, 10 de um tamanho... temporadas. Se não tivesse isso, você perdia o fio da meada. Então, fio da meada... Cara, Lost foi incrível. Não até é um o último episódio, que o último episódio foi horroroso. Voltando para... Horroroso, jogaram no lixo a série, um descaso. Com 10 episódios, com 10 temporadas. Caraca. Então, eu não vou fazer resumo, mas é importante, a gente tem que voltar para a mesma página da conversa. Né? O que é a ideia da ansiedade? A ansiedade, basicamente, é animal. E a ansiedade, entre aspas, ela é muito boa. Né? Eu, por exemplo, tô com um pouco de ansiedade, assim, agora, de ver você tirando muito fino dessa garrafa d'água, assim. Deixa ela por aqui, bota ela num num lugar pronto. que você veja, assim, olhando pra mim. Tá, vou botar ela pra aqui na minha frente, pronto. Raio de visão. E aí, o que acontece? A ansiedade, basicamente, pensa assim, ó, nós somos animais. E como animais, nós temos instintos, e um dos instintos mais fortes que tem é o da sobrevivência. E toda vez que acontece algo que deflagre em mim um senso de que a minha sobrevivência pode estar em risco, liga em mim um instinto, né? Um mecanismo, na verdade, chamado de luta ou fuga. Então, o que é o mecanismo? Um disparo dentro de mim. E é mais... Que serve pra me ajudar, porque se eu for pensar... pra lutar ou fugir, não é racional. Já morri, já algo me aconteceu, Exatamente, né? Isso. Ele não é racional, você tem um disparo. Então, por exemplo, imagina, vamos voltar lá na savana africana. Você sabe por que a gente fala, vamos voltar lá na savana africana? Por que a gente fala? Vamos lá na savana africana. Porque a savana é africana, né? Não, tem o leão, claro, né, Patrícia Araújo? Por isso. Mas é porque o Homo sapiens, os relatos mais antigos do Homo sapiens, ali há uns 160 mil anos atrás, o Homo sapiens, eles primeiros Homo sapiens, nós humanos,
primos somos da África. Então, nossos primeiros Homo sapiens. Então, quando a gente descreve os primeiros Homo sapiens, aí viemos de lá. Aí viemos falar da savana africana. Então, imagina a gente na savana africana, ou seja, os primeiros homens e mulheres, os primeiros Homo sapiens, ele estava lá e aí mexeu um arbusto, né? Pode ser um tigre dente de sabre, pode ser um predador do ser humano. E aí o que acontece comigo? O meu sistema de sobrevivência liga em mim um mecanismo de luta ou fuga. E esse mecanismo, ele faz várias coisas. Rapaz, esse mecanismo liga em mim, nesse período do ano, no jardim aqui de casa. Caraca, essa época do ano tem muito bichinho, né? E aí aqui, a gente é do Brasil. A gente mora, pra quem não tá ouvindo, a gente é brasileiro, morou uma vida inteira no Brasil, é um ano, mais ou menos, a gente tá morando nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E assim, a gente que mora no país onde tem a floresta amazônica e tudo mais, que a gente acha que animal vai ter lá, né? Cara, animal tem aqui, viu? Na Flórida tem de tudo, até urso. No laguinho da frente da nossa casa tem crocodilo. Tem jacaré de estimação, tem essas coisas. Mas aí quando eu olho pro arbusto, aí ele mexe. Você anda assim, né? Passa, aí o arbusto dá uma mexidinha assim. E Paty, né? Morre de medo de cobra, né? Ai, meu Deus. Né? É uma cobra. Aí luta ou fuga. Luta ou fuga. Então, o que o mecanismo luta ou fuga faz? Ele prepara a gente, como o nome diz, pra lutar ou para fugir. E o que isso faz? O nosso corpo é tão inteligente que ele tira sangue de onde não precisa e manda o sangue para os grupamentos musculares mais importantes. Por exemplo, se você vai lutar ou fugir, você precisa que as suas pernas estejam fortes, né? Especialmente a coxa. E rápidas. Né? E rápida. Né? Então, por exemplo, é muito comum, quando é ligado o mecanismo de luta ou fuga, sua mão ficar gelada. Você suar. Para quê? Para baixar a temperatura do seu corpo, pro processo de luta ou fuga que tá começando naquele momento. Minha vida tá em risco, eu vou lutar, vou fugir. Né? Então, o peito fica quente. Algumas pessoas falam assim, nossa, sentindo calor no peito, tô sentindo a minha coxa quente, minha mão gelada, eu tô suando, né? Tudo isso, meu batimento cardíaco acelerou. Caramba, Jerônimo, você tá descrevendo o que eu sinto numa crise de ansiedade. Meu batimento do coração dispara, eu começo a suar frio, minha mão fica gelada, meu peito quente, minha perna quente. Exatamente isso que é o mecanismo de luta ou fuga. Qual é a diferença da ansiedade para a realidade? É que a ansiedade, o meu mecanismo de luta ou fuga foi ligado por algo que não é real. E na realidade eu tenho um problema que eu tenho que enfrentar, que eu tenho que lutar pela minha sobrevivência, contra um jacaré, contra um crocodilo, contra alguma coisa. Então isso liga em mim a luta ou fuga. Então a ansiedade, é como se houvesse, o teu cérebro interpretou algo como uma ameaça. Só que a ameaça não é de um jacaré, não é de um crocodilo, você tem uma ameaça do volume de trabalho que não está dando conta, do medo de não pagar a conta no final do mês, de um prazo que está acabando de alguma coisa, um trabalho que não vai dar certo, um relacionamento, algo que está errado na sua vida, e isso dispara em você o luta ou fuga, porque o teu corpo interpreta aquilo como um perigo. E aí aonde que vem o transtorno de ansiedade generalizada? Quando isso começa a ser rotineiro. E aí você rotineiramente está vivendo esse momento. Então, o que nós vamos falar aqui é como que a gente desligar o mecanismo. Não é íntegro falar, porque você não vai desligar. Você nem quer desligar esse mecanismo. Desacionar, né? Como que você melhora para não ficar acionando esse... Porque é ruim, né? Quem já teve crise, não sei se alguém já teve um senso de ansiedade ou uma crise de ansiedade, sentiu o coração bater no peito. Mais rápido. Sentir aquela respiração mais curta. O suor. Cara, pra quem já vivenciou isso, é horrível. É horrível. E eu acho que todo ser humano na vida moderna já vivenciou. O problema é quando isso começa a ficar reiterado. Frequente, né? E aí eu dei 3 dicas no nosso primeiro podcast para que isso não acontecesse. Não fala as dicas aqui, não, quem quiser não é ver, justo, passa lá vai no lá podcast. E vê. Mas vamos falar outras 4 nesse podcast daqui. Então qual a dica 4? Vamos falar disso? Então, veja, se eu tô na savana africana, eu sou um Homo sapiens e aspas, ansiedade, que não é ansiedade. O mecanismo de luta ou fuga, tá claro isso? Claríssimo. Né? Então, não é ansiedade. O mecanismo de luta ou fuga liga de forma adequada. Ansiedade é quando ele liga, mas não tem nada real, em tese, né? não tem nada real acontecendo. Ou tem, mas ele não desliga, permanece, fica muito tempo. Então, dentro da linha lógica, tem um arbusto, mexeu, luta ou fuga ligou. 2 coisas eu tenho que fazer. Ou eu tenho que cair para dentro do arbusto, ou eu tenho que fugir. Faz sentido? Sim. E isso vai acabar com a minha, aspas, ansiedade, com o meu mecanismo, porque eu vou lutar e vou sobreviver.
Você vai estar no modo ação. Vai sair da ansiedade e vai estar na ação. Vou chegar na minha caverna, imagine a cena, imagina que fosse assim. Vou subir numa árvore, vou para uma caverna, vou me esconder. Aí o batimento vai baixando de novo, o suor vai parando, o sangue vai voltando a circular, vai tudo voltando ao normal porque acabou aquilo. Né? Só que na vida moderna, que é onde liga o luta ou fuga, não existe o arbusto para você lutar. Mas você tem que entender que como animais que nós somos, a gente tem que fazer a mesma linha lógica. Então pensa, imagina que a gente está lá na savana africana, voltamos lá, 150 mil anos atrás, e aí você sai de um lugar e todo dia tem um bicho ali que mexe o negócio e você sai correndo igual maluco daquele bicho. 3 dias seguidos você passou pelo mesmo caminho e o bicho quis te atacar e você correu dele. 4ª vez, o que você vai fazer? Eu mudo o caminho. É óbvio que você muda o caminho, né? Para que você não tenha mais aqui ter atacado por aquele bicho. Então, qual é a 4ª técnica, a primeira desse podcast, para você resolver o problema da ansiedade? Mude o caminho. Mude o caminho. Como que eu mudo o caminho? Eu me afasto. E é isso mesmo, mudo o caminho. Eu me afasto dos objetos ou diminuo os objetos da minha ansiedade. Então, vou te dar um exemplo. Me dá um exemplo. Claríssimo, né? Muitas pessoas têm crise de ansiedade ou startam um mecanismo de luta ou fuga vendo rede social. Porque a pessoa começa a ver a rede social, vê o fulano que cresceu na vida, que tem dinheiro, ele não, e a vida do outro, e aquilo vai dando uma ansiedade, e acho que qualquer um que olhar de forma íntegra, em algum momento já olhou uma rede social, ou várias pessoas, talvez não todo mundo, e deu algum tipo de ansiedade, olhar aquela rede social. Quer ver outro momento? É a pessoa tá de noite em casa, na sexta-feira à noite, acabou o trabalho, não tem mais o que fazer, aí final de semana resolve dar uma olhadinha nos e-mails. Não tem nada o que resolver, porque está tudo fechado, mas ele vai olhar os e-mails. E aí ele olha os e-mails e aquilo deixa nele uma ansiedade. Porque um dos maiores ladrões de produtividade, de energia que tem, é você pensar naquilo na hora que aquilo não pode ser feito. Cara, é um sofrimento. Então se afaste do... Então qual é a 4ª técnica? Entenda quais são os objetos. Tem muito mais. Grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp. Às vezes você tá num grupo de WhatsApp que é o grupo... Cara, tem grupo de WhatsApp para compartilhar tragédia. Tem grupo de WhatsApp, eu lembro uma pessoa que trabalhou no IGT, não vou mencionar o nome aqui, que ele mostrava pros colegas do trabalho dele que quando tinha um acidente, tinha a galera que compartilhava o cara caído no chão, todo arrebentado, ensanguentado, baleado, atropelado. Aqui, ó, acabou de acontecer lá ali. Cara, pra que você... tem gente que tem ansiedade vendo notícia... Né? Tudo isso se afaste, né? Caramba, né? Época de eleição, é muito comum as pessoas... Aumenta, eu estava vendo a doutora Ludmilla, um post da doutora Ludmilla, aumenta o número de ataques cardíacos em época de eleição. Por quê? Porque gera ansiedade, gera luta ou fuga. Então, cara, se afaste. Né, se você puder, se você não é um político, ambiente, se você não é um... Muda o caminho, muda de ambiente, escolhe uma outra coisa, de atividade do que você tá vendo ali, né? E pior que muitas vezes a pessoa deve chegar bobinho naquele ambiente que faz mal. Chega no arbusto sem querer, né? Quando vê, tá naquele objeto que gera ansiedade, de novo por distração, todas as vezes que então eu sento fica atento, que objeto é esse? Será que é um programa de televisão? Será que é um canal de notícia? Numa hora que não deveria ser a hora de ver notícia, ou ver os e-mails, como você falou, né? Eu já tive lá atrás, antes da gente trabalhar junto, antes de ser sócio, lá atrás, eu só via, mas eu tinha consciência, eu só via os meus e-mails na hora de trabalhar. Pra não dar, eu nem conhecia essa coisa da síndrome de Tenke, mas a minha intuição, assim, né, já me desviava. Você até, na época, você dizia assim, algumas vezes pra mim, não, mas não tem nada, se você vê, não sei o que, eu digo, não, mas eu me conecto, assim, e aí acabou. Eu saio do presente completamente, vou pro futuro, pra data daquele negócio. Que é a característica básica da ansiedade, né? Você vai lá no futuro de um medo que não existe ainda, não é real, não é no presente. Ai, meu exame, o que resultado que vai dar no meu exame? Ai, se o meu chefe quer falar comigo na segunda-feira, e o que ele vai falar? João e Carol, uma vez a gente foi visitar meus pais, talvez você lembre disso. A gente deixou o João e Carol na casa dos meus pais. E meu pai sempre teve uma mania de ver os jornais um atrás do outro. Meu pai aposentado, com problema de saúde, ele começava a ver um jornal, ele ia um atrás do outro. 4 da tarde mudava só de canal. Até que chegava naquele que diz todo mundo que levou um tiro no Rio de Janeiro, todo mundo que não sei o que, todas as tragédias que aconteceram. Caraca, a gente ia na esquina, eu e Jerônimo. Corta na 2, corta na 3, corta na 4. Depois desse dia, João e Carol ficaram assim, não, onde vocês estão? Volta pra casa, ficaram assustados. E meu pai não tinha essa consciência, né? Então, João e Carol ouvindo aquilo, o que eles
que ligou neles? Um mecanismo de luta ou fuga. Ai, pai, por favor, volta pra casa, eu tô com medo. Qual é esse sentimento de medo? É esse disparo, vamos chamar assim, é esse disparo. Claro, né, se a gente for olhar ao pé da letra, fluidamente, aqui é um podcast, a gente não tá fazendo uma análise técnica, um trabalho tradicional e profundo sobre o tema, é só pra gente entender. Então se afaste. Então o que eu falei pros meus pais? Eu falei principalmente pro meu pai, né? Eu falei, pai, eu quero deixar João e Carol com vocês aqui, mas eles ficam muito assustados quando tem. Então o que eu tô fazendo? Mudando o caminho, dizendo, troca de canal, troca de grupo, para de acompanhar, para de ver. Na época de pandemia, muitas pessoas sofreram muito mais pela ansiedade do que pelo Covid. Né, assumindo que realmente a pandemia ou acabou, está em vias de acabar, adoeceram muito mais por ansiedade, crise de ansiedade, do que muitas vezes, muitos adoeceram por Covid, muitos perderam pessoas por Covid. Covid foi uma doença bem séria, ainda, a gente não pode baixar a guarda, mas também muita gente foi pior para eles a própria ansiedade do que a Covid em si. Quinta técnica. Essa foi a quarta, vamos para a quinta. A quinta, olha só, eu preciso explicar. A sexta e a sétima são as melhores. Posso te fazer uma pergunta antes? Claro, que quantas você quiser. Nessas técnicas, você indica que se a pessoa tiver um disparo assim de ansiedade, que ela use todas as técnicas ou que ela escolha a que melhor encaixa ali? É assim, imagina um cinto de superpoderes. Né? Quando você tem uma caixa de ferramentas, você não vai usar para tirar um parafuso, a chave de fenda, o martelo, o prego, não sei o que, você vai usar a ferramenta certa para aquele momento. Então, eu estou dividindo aqui 7 técnicas, umas delas para não deixar a ansiedade vir. Outras você vai ver agora, para lidar com... As últimas são quando já veio o disparo. O disparo da luta ou fuga já veio. Como que eu lido quando o disparo já veio? Né? Então, algumas são para evitar o disparo, outras são para você lidar quando o disparo vem. Então, ela tem dos dois tipos. Pegou, né, Five? É isso. Esse artigo aqui, ele não dá para chamar de paper, mas é uma matéria publicada na revista de saúde de Harvard. E me chamou muita atenção, porque a gente fala de meditação de 10 minutos meditando. É óbvio que... Ponto, eu não vou trazer o óbvio, né? Mas às vezes o óbvio precisa de ser dito. Meditar é óbvio que vai te ajudar no teu processo de ansiedade, vai te ajudar a controlar melhor a ansiedade. Mas eu quero falar de uma matéria, um artigo publicado na revista de saúde de Harvard, que esse me chamou muita atenção. O que ele dizia? De forma bem didática, a gente tem 2 mecanismos no nosso corpo. Um mecanismo que chama de sistema simpático e outro de parasimpático. O sistema... Bem didaticamente falando, o sistema simpático liga e o parasimpático desliga. Ou seja, um aumenta a pressão, outro baixa a pressão. Um aumenta o batimento cardíaco, outro baixa o batimento cardíaco. Um sistema liga quando precisa acelerar o batimento, outro desliga quando é para desacelerar. Não quiseram chamar o parasimpático de antipático. Não, mas ele não é antipático, né? Ele parasimpático, ele diminui. Né? Um acelera, outro desacelera. Porque tem horas que você tem que acelerar na vida e horas que você tem que desacelerar. Então, esse estudo demonstrou que se você fizer, olha que louco, se você fizer 3 respirações abdominais, mas tem que ser da barriga. A respiração tem que ser de barriga. Né? Não é, eu vou explicar. Vamos chegar lá. 3 respirações usando a sua barriga. É como se você massageasse o seu nervo vago. E o nervo vago, que é um nervo que vem da cabeça até o intestino, facilitando a lógica. Quando você massageia esse nervo vago com 3 respirações abdominais, ele ativa o sistema parasimpático. Então ele desliga. E olha que louco, você precisa de 3 respirações. Eu sabia que a respiração desativava, mas eu não sabia que ele fazia isso. Faz total sentido, né? Em 3 respirações, você consegue diminuir pressão arterial, diminuir batimento cardíaco e diminuir o nível de ansiedade. Com 3 respirações. Só que a respiração não pode ser. Qual é o problema quando você está em crise, em gatilho de luta ou fuga, numa crise de ansiedade? De novo, eu não estou falando de transtorno. Quando você está numa crise de ansiedade ou num estado de luta ou fuga ativado, a tua respiração ela fica mais longa, Paty? Não, mais curta, né? Não, ela fica mais curta, né? E ela fica o quê? Torácica. Total.
Isso faz parte do contexto do mecanismo de luta ou fuga, de tudo que está acontecendo ali naquele momento ali agora. Então, o que acontece? Eu preciso mudar esse modelo de respiração. Eu tenho que sair da respiração torácica e entrar na respiração abdominal. Tipo a do bebê, né? Tipo a do bebê. Quando a gente vê o bebê dormindo, a barriguinha dele sobe, desce, até tranquilo de ver, né? Nossa, só de você falar já tranquiliza, né? E bebê tranquilinho. E a gente ficando mais velho, a respiração fica mais alta. E isso não ativa esse sistema parasimpático pelo nervo vago. Então, quando você faz 3 respirações, como é que é uma respiração? Eu vou ensinar como que você faz, mesmo que você nunca tenha feito na vida. O correto é que quando a gente puxa o ar, muitas pessoas, por estarem nervosas, ou ansiosas, ou ativada a luta ou fuga, puxa o ar encolhendo a barriga, faz assim... É o oposto disso. Quando eu puxo o ar, a minha barriga vai para fora e não para dentro. Quando eu puxo o ar, pensa, eu estou enchendo, é como se a bolinha de ar fosse dentro de mim. Então eu faço... E toda a minha barriga enche. E aí eu solto. E a minha barriga encolhe. Então, é o contrário do que muita gente faz. Então, como que eu faço para fazer a respiração abdominal? Se eu apoiar os 2 cotovelos, quem estiver no YouTube vai ver, quem estiver no Spotify, eu estou sentado ou em outro mecanismo. Quem estiver no Spotify e quiser vir pro YouTube, vale a pena ver, porque é bem simples. E eu lembro que uma vez você explicou até para João, assim, porque... Meu filho... Né? É simples, ajudando e ele fez ele a na lidar hora, com a ansiedade imediatamente dele. Ajudou. Então, quando eu boto os meus 2 cotovelos no joelho e começo a respirar naturalmente um pouco mais fundo pelo nariz, naturalmente o meu corpo vai usar o abdômen. O abdominal o abdômen, a barriga vai para fora e ela volta. E se eu fizer isso 3 vezes, eu literalmente... a gente pode... É um podcast... Cara, é engraçado que acalma mesmo sem estar ansioso, né? É isso. 3 respirações. Vamos fazer aqui em tempo real? Olha só, para quem estiver ouvindo a gente ou quem estiver assistindo, você pode... Ou, se você já consegue naturalmente inspirar e expirar pela barriga, tá tudo bem. Não, você vai inspirar e expirar pelo nariz. É com a barriga indo e voltando, tá tudo bem. Se não, bota os 2 cotovelos no joelho, como eu tô fazendo agora, né? E a gente vai fazer 3 respirações. Só 3. E você vai me dizer se você sente alguma mudança. Fez daí também, Paty? Fazendo aqui também. Então, beleza. Então, você vai puxar pelo nariz e soltar também pelo nariz. Tá bom? Então, vamos fazer a primeira. Puxa o ar. E solta. Mais uma vez. Puxou. Soltou. Pela terceira vez e última. Puxa o ar. Isso. É bom, né? É quase que imediato, né? É gostoso demais. Quase que imediatamente você experimenta uma diminuição. E esse estudo mencionado na revista de saúde de Harvard, ela demonstra que batimento cardíaco baixa, pressão arterial baixa, com 3 respirações. Cara, a sua voz já tá mais tranquila. Olha só. É. Né? É isso. O que é difícil, né? Porque eu sou razoavelmente bem acelerado, né? O seu sistema é mais simpático. Ele tá mais ligado. Ficou mais parasimpático agora, Você né? é simpático, o seu sistema também. Ficou mais agora. É isso. Essa foi a 5ª, então. Respire. Respire. A 5ª até agora foi a minha técnica favorita. E você pode fazer isso várias vezes, na verdade. Você não precisa esperar que o mecanismo de luta ou fuga se instale em você, seja por um disparo, seja pelo senso que alguma coisa está acontecendo. Sentiu que a respiração está ficando curta? Faz. Você sabe por que o ideal é que faça pelo nariz e não puxe pelo nariz e solte pela boca? Não. É interessante que muitas técnicas de meditação, de yoga, sugerem que puxa pelo nariz e solte pela boca. E o mais natural talvez seja até soltar pela boca, ó. Só que o nosso corpo, ele registra assinaturas de estados emocionais que a gente tem. Então, por exemplo, algumas pessoas quando estão ansiosas, passam a mão na cabeça, e o nosso corpo registra essa assinatura da ansiedade. E uma pesquisadora chamada doutora Kelly McGonigal, ela identificou que existe uma assinatura para a ansiedade e uma assinatura para a tranquilidade. E a assinatura da ansiedade, da aceleração, é puxar pelo nariz e soltar pela boca. Então é como se você estivesse dizendo para o teu corpo que você está ansioso. E quando você puxa pelo nariz
e solta pelo próprio nariz. Embora às vezes seja anti-intuitivo, porque a sensação da vontade de falar soltar pela boca, ele tende a ser uma assinatura de maior tranquilidade. Essa é uma boa plausibilidade para puxar e soltar pelo nariz. E o Inhoff, ele já pede para inspirar naquele exercício pela boca e solta pela boca. Mas ele é outro propósito. Ele está com o propósito de oxigenar, de tornar o seu pH mais neutro do teu corpo, mais alcalino. Aí é um outro propósito ali no Inhoff. A gente pode um dia falar disso. Beleza, tá claro? Respiração em 3 vezes? Ficou claro? Claríssimo. Quantas vezes por dia eu posso fazer isso, Jerônimo? Use e abuse. Five, comenta quem fez o exercício de respiração junto com a gente. Deixa aí no comentário como é que você se sentiu assim que acabou. Né? Se você fez o exercício só para testar, mesmo sem estar ansioso na hora, comenta o que você sentiu. Uma mínima. É claro que se você não está ansioso, a mudança vai ser pequena. Mas você sentiu uma mínima alteração? Fala com a gente, vai ser legal. Né? Jerônimo, quantas vezes eu posso fazer isso por dia? Várias vezes. Toma só cuidado no começo, porque se você não tem esse hábito de puxar tanto oxigênio para dentro de uma respirada só, você pode ficar um pouco tonto. Então é legal você não fazer dirigindo, né? Ao menos não a primeira vez, as primeiras vezes, né? Não fazer em pé no lugar que você possa cair, ficar um pouco tonto, né? Algumas pessoas relatam que se sentem um pouco tontas quando respiram fundo. Então algumas pessoas quando respiram muito profundamente, que não estão mais acostumadas, relatam às vezes, fica um pouco tonta. Então toma cuidado, né, Five? Não vai fazer isso a primeira vez, vai fazer um exercício desse em pé, ou dirigindo, ou dentro da piscina, ou dentro da banheira. Não, faz sentadinho numa cadeira segura, que mesmo que fique tonto ou tonta, dá pra dar uma paradinha e tudo mais. Então vamos pra sexta? Sexta. A sexta, ela é uma técnica de uma pessoa que eu sigo nos Estados Unidos, chamada Mel Robbins. A Mel Robbins, ela tem uma teoria, que eu achei incrível a teoria dela, Paty, e passei a adotar. E eu vi que funciona. Qual é a teoria dela? Olha que interessante, né? Se a ansiedade vem de um mecanismo de luta ou fuga ligado, eu só vou parar de ter ansiedade quando o mecanismo de luta ou fuga for utilizado. Pensa assim, ó, o que é o comum? A pessoa tá de noite na cama, tá deitada na cama, e aí, deitadinha na cama, ela começa a lembrar das coisas do trabalho do dia seguinte. Aí vai dando aquela falta de ar, aquele mal-estar. O que a pessoa fica tentando fazer? Continuar ali pra pegar no sono. Dormir, pra ver se consegue. Se acalmar, não consegue, tenta ali, se né? acalmar. Ah, meu Deus. Aí tira os pensamentos da cabeça, sai da cabeça pensamento, né? E aí, de repente, pega o celular e vai pra rede social porque não tá conseguindo dormir, quer tirar aquela coisa da cabeça e fica naquele ciclo absurdo ali. Eu já vivi isso, você já deve ter vivido isso. Já. A gente fica tentando ficar quieto, faz uma oração, Santo Anjo do Senhor, né, meu zeloso guardador, ou bota uma televisão, ou bota pra quem tem TV no quarto, ou bota uma rede social, e aí pior ainda, porque aí liga mais ainda, aí né? não dorme, no dia seguinte tá cansado, e o cansaço, a privação do sono talvez seja uma das piores coisas que a gente pode fazer pro nosso corpo. Quando você tem que fazer alguma coisa cedo no dia seguinte, aí você tá num processo, deu uma ansiedade, já aconteceu comigo, deu uma ansiedade, aí você vai passando a hora, aí você começa a se preocupar que você não está conseguindo dormir. E amanhã vai estar pior, mais cansado. E você sabe que amanhã você, precisava estar inteiro e vai estar muito cansado, né? E aí quando você junta tudo isso, né, qual é o sentimento que vem? Vem aquele sentimento de, ai meu Deus, não tá dando certo, aí a ansiedade vem. Então qual é a teoria da Mel Robbins que eu achei bem interessante? A teoria dela é, se você está com o seu sistema de luta ou fuga ativado, dê ao teu corpo o que ele tá te pedindo. Ele tá te pedindo que você lute ou que você fuja. Então saia da cama. Você tá na cama, levante da cama, dê uma volta, né? Faça algo que você saia daquele sistema. É como se você dissesse pro teu corpo assim, obedece seu corpo, né? Você tá com medo desse arbusto? Beleza, vou correr dele, ó. Tô correndo, hein? Dá uma enganadinha. Tô correndo do arbusto, hein? E aí o teu corpo começa a relaxar e ele sai daquilo, né? Então, às vezes, levantar, tomar um banho morninho, faz ali toma um banho morno, mas não vai se conectar com rede social. Então, levanta, saia, dá uma volta, né? Você mora num lugar seguro, que você possa, a gente hoje mora num lugar dentro de um condomínio, dentro dos Estados Unidos, então a gente pode, por exemplo, eu poderia abrir minha porta e dar uma volta na quadra e voltar, meu coração vai desacelerar, vou me conectar com outras coisas, botei o instinto de luta ou fuga pra funcionar e volto e deito e durmo. Seria meio parecida com a técnica 4, muda o caminho, só que não pela mesma razão, né? Porque não é mudar o caminho, você estaria parado, sai de onde você tá, do que tá provocando isso. É um pouco diferente, né? Na técnica 4 eu tô falando, evite aquilo que ativa em você o sistema de luta ou fuga. Evite aqueles objetos de ansiedade. Se afaste de grupo, pare de ver notícias que não te levam a lugar nenhum, pare de ver aquele programa de televisão, diminua a rede social, saia dos objetos.
Aconteceu, eu estou ansioso, deitei, estou ansioso, estou ansiosa, veio algo. Então, a proposta dela é não fique... Não fique paralisado, sentindo, tentando neutralizar paralisado, que é o pior caminho, né? Quer ver na prática? Na prática é como se eu dissesse assim, ó, tem um cara parado na frente do mato, o mato tá mexendo, ele tá tremendo, ai meu Deus, e você dissesse, cara, o que tá acontecendo? Não, tô com medo que tem dentro desse mato. Mas homem, ou enfrenta o mato ou corre, né? Aí ele olha ali, é o que a gente faz. A teoria da Mel Robbins, que é isso que a gente faz. Quando eu fico deitado embaixo da coberta, ali é como se eu estivesse na frente do arbusto. Quando você dá o seu corpo que ele precisa, ou seja, levanta, ande, saia, faça algo físico e não mental, né? Vou repetir, ó, faça algo físico e não mental. Se você puder fazer, e se você não puder fazer, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Faça algo físico e não mental, pro teu corpo entender, opa, já me afastei da luta ou fuga. Se desconecta daquele sentimento e depois você volta para onde você deveria. Ou eventualmente, Jerônimo, dá para então, de repente, naquela noite que eu não tô aguentando dormir num outro lugar, testa, né? Vou dormir no sofá hoje. Não porque eu briguei com a Paty, mas porque não precisa arrumar uma briga, só vai, só vai, explica, ó, tô com ansiedade, vou dar uma volta e vou deitar um pouco no sofá, né? E às vezes você dorme. E aí, olha que louco, agora, Paty, olha que interessante. Já reparou que muito antigamente, quando eu tinha muito isso à noite, você lembra o que aconteceu comigo? Lembro. Você lembra que você me resgatava várias vezes? Olha só que legal, não lembrava disso. É verdade. Porque eu não tinha esse conhecimento ainda. Do sofá que você conseguia. Olha que interessante. Pegar no sono. Cara, isso veio na minha cara. Fiquei até arrepiado lembrando disso agora. E isso eu fazia, isso deve ter uns 10 anos atrás, eu ainda advogado da União, infeliz com o que eu fazia, aí não conseguia dormir, aí levantava quieto, aí a Paty me resgatava da onde? Do sofá. 4 da manhã, porque era o único lugar que eu conseguia dormir, porque provavelmente... Quando eu acordava. Quando acordava, né? Às vezes até o dia seguinte, eu desativava o luto ou fuga e dormia igual um anjinho no sofá. Né? Então, qual é a dica da Mel Robbins, então? 6ª técnica... Cara, é como se você dissesse o seguinte, bicho, teu corpo tá te pedindo uma luta ou fuga, então luta ou foge, porra. Faz muito sentido, faz total sentido. Achei incrível. Você fica no mesmo lugar, o corpo fica naquele processo de paralisia com o que está disparando ali do mesmo jeito. Uma expressão que eu vi uma vez de alguém é horrorosa, pior expressão, não é pior, já ouvi pior, mas é horrorosa, não caga nem sai do mato. Eu achei horrorosa a expressão porque eu imagino o cara entrando, fazendo mato, fala, cara, eu tenho que ir no banheiro, aí o cara vai, eu falo, porra, bicho, já foi? Não, ainda não. Então, ou faz ou sai do mato, não vai ficar aí pro resto da vida, né? Então é isso, você levanta da cama, né? Resolve logo o que você tem que resolver. E muda de estado. Rapaz, e agora, muda de estado. Falar em nem caga nem sai do mato, em expressão que você não gosta, eu sei do que você vai falar. Eu falei se o Five queria saber da tal da história. Não é? Da lanterna, a história da lanterna. E teve Five querendo saber da lanterna. Five é curioso. Quem é Five sabe, né? Five é um bicho curioso. Deixa eu explicar. No último podcast, na parte 1 desse, a Paty falou que tinha a história da lanterna. Eu falei, não, Paty, você não vai contar. Ela nem combina com a... eu nem ia contar. Não combina. Eu disse, conta você. Não, eu falei, não, conta você. Se for pra contar, a história da lanterna nem combina com a cara da Paty, mas é uma história... Até porque a história não é minha, né? Essa história, sei lá, alguém, não sei o quê, te contou, que você me contou. Virou uma referência aqui em casa, que virou uma referência aqui em casa. E a gente falou isso dentro de um contexto da conversa interior, né? A Paty falou, nossa, me lembrou lanterna. Porque uma das razões de ansiedade é porque eu expliquei no outro podcast que aquilo que a gente pensa, se ficar repetindo o pensamento, aquilo vira um sentimento. E quando vira um sentimento, o sentimento alimenta o pensamento, né? Ai, e se esse avião cair? Ai, meu Deus. Aí houve um barulho. Ai, será que o avião vai estar com problema? Aí vira um sentimento de medo que alimenta o próprio pensamento, que já mais sentimento, aí fica um ciclo vicioso. E você tava falando dessas vozes que a gente tem na nossa mente, que ficam ali conversando. Todo mundo tem uma voz, né? Geralmente explicou melhor sobre isso. Mas aí, então, temos que trazer a história. E aí você virou e falou assim, tem a história da lanterna. Eu falei, não, essa eu não vou contar não, Paty. Não, gente, conta, uma história... Horrorosa, incrível. Horrorosa, incrível, mal educada, né? Eu não contaria aqui, mas eu deixaria você contar. Conta, meu lindo. Mas tá bom, vou contar, conta, né? Eu você, falei, vou contar. Ó, Fábio, você que pediu... Tá? Depois nem venham com esses comentários dizendo, nossa, a Paty contou essa história, não sei o que, vocês pediram. Tô obedecendo aqui. Deixa eu só explicar uma coisa. Essa é uma história contada, aspas, como uma piada. Ela me foi contada como uma piada. Mas depois que você conhece essa coisa da voz interior, cara, isso não é uma piada, isso é um conteúdo. Não, pior, né? Que ela não tem graça nenhuma como piada. Piada não tem nenhuma graça. A Paty vai contar, não tem graça nenhuma. Não. É uma piada que não tem graça nenhuma, mas é a história de muitas pessoas. É a história de muitas pessoas. Como acontece, né? Conta aí, vou contar a história. O cara vinha no meio do nada, uma estrada, no meio do nada, o carro dele quebrou.
carro dele quebrou. Sabe assim, quando você não tem nada, né? Só mato, não tem nada. E aí ele disse, caraca, o que eu vou fazer? Pra caramba. Aí lá no final, longe, ele viu uma luzinha. Ele disse, nossa, tem uma luzinha, tem uma casinha, tem alguma coisa ali. Caraca, eu não consigo nada. Não tinha nem poste, né? O cara não conseguia nem abrir o capô do carro, ver, ele não conseguia enxergar. Aí ele disse, caraca, eu vou lá naquela casinha e vou ver se eles têm uma lanterna pra me emprestar. Pra eu poder ver aqui o carro, pra poder consertar o carro. No meio do nada, não tinha posto, não tinha nada. Justo. Aí, beleza. Ele foi andando no meio do mato, sozinho, sem nada, sem lanterna, andando em direção àquela luzinha lá longe. E aí o cara foi andando e ele foi pensando, rapaz, mas pô, vou bater de noite, né? Um estranho batendo na porta. Será que vai ter gente em casa? Mas será que eles vão abrir? Porque, né, no meio da noite você viu um desconhecido bater na sua porta, tocar a campainha. Será que eles vão abrir? Se eles não abrirem, rapaz, e se o cara ficar com medo de mim não abrir? O que eu vou fazer? Aonde que eu vou ficar? Onde que eu vou dormir? E como que eu vou fazer com o meu carro no meio da estrada? O que eu vou fazer? Eu não tenho nem condições de ligar pra ninguém. Caramba, o que eu vou fazer? E aí ele foi ficando, né? Foi naquela conversa, ele com ele mesmo. Mas eu vou lá, né? Eu vou lá, né? Cara, os caras não podem ficar chateados comigo, exatamente, né? Ele não vai ficar chateado comigo. Tô perdido no meio da estrada. Uma hora dessa eu não ia tocar se não fosse nada na casa de um desconhecido, né? E é só uma lanterna. Eu vou só pedir uma lanterna, não custa nada. Não vou pedir pro cara me ajudar, não vou pedir pro cara ir comigo. Vou só perguntar se ele tem uma lanterna. Se ele não tiver, ele diz que ele não tem, mas de repente ele tem uma coisa que possa me ajudar. Não custa nada, né? Assim, eu, se fosse na minha casa, eu com medo, mas eu abriria, porque, né? O que uma pessoa dessa tá fazendo aqui no meio do nada? E aí o cara vai, finalmente, né? Bate na porta, espera, bate na porta de novo, aí, pum, vem alguém e abre a porta, né? Quando abre a porta, diz assim, então também você pega essa sua lanterna e você enfia no... Só pode contar a história, não, pai. Vamos você por você aqui. Gostei, Paty. Que foi ele realmente já... não, é uma piada, não tem... Me contaram com piada, não tem graça. Né? Pega a lanterna e enfia no C... Você já entendeu, né? Naquele lugar lá, no fiofó. O cara veio pensando tanta coisa, se ele não emprestasse, se ele não abrisse a porta, mas que absurdo, porque como que ele podia... E o cara só abriu a porta, né? O cara só abriu a porta. E a gente faz muito isso na nossa vida, né? A gente na nossa vida faz muito isso. Às vezes tá com um problema com o chefe, aí vai conversar com o chefe, aí o chefe não sabe nem... Toda a tua briga acontecendo na tua cabeça. É quando você fala com o chefe. Mas também se ele responder isso, eu vou fazer isso. Não, porque é um absurdo. Porque se fosse ele, porque é a filha dele, porque não sei o quê, você já vai pro cenário A, B, C, D, Z. E aí, quando você chega no dia seguinte, já tá puto com o seu chefe. Pode nem ver a cara dele, tudo que você sozinho pensou, eu gostei da tua história. Gostei. Merece uma salva de palmas. Obrigado. Pô, Five, ó, conta a história por você. Você chegou até aqui e você ainda não... O quê? O que eu vou perguntar se você já fez? Harmonizou. Tem que harmonizar. Harmoniza agora. Gasta o dedo, se inscreve, porque a maioria das pessoas que assistem podcast não são nem inscritos, sabia? Sabia, mais da metade. Esquecem de se inscrever. E dá pena, porque metade tá inscrito, faz parte de uma comunidade. Somos 888 mil, a última vez que eu vi. 888 mil pessoas. Malucos, Fives. E aí, só pra investir 2 minutos explicando, Five, pra quem não sabe, eu, Paty, João e Carol aqui em casa, e a gente começou a perceber que existia uma quinta pessoa aqui em casa, que acompanhava a gente nas redes sociais, que viajava com a gente, que escolhia o nome do carro com a gente. Nosso carro chama Margot, e o nome foi escolhido por essa quinta pessoa, que é o Five, né? Que Five é 5 em inglês. E quem é o Five da nossa vida? É você. É a quinta pessoa que descobre, né? Por exemplo, né? A gente quando veio para os Estados Unidos, deixou mais coisa no Brasil. E aí um casal de amigos nossos incríveis, né? A Ana e o Darcio, chegaram nos Estados Unidos, trouxeram pra gente as coisas que a gente deixou no Brasil. Nossa, que fantástico. E o Five vai ver nas redes sociais que a gente recebeu essas malas que a gente nem sabe o que tem mais lá dentro, né, Paty? Nem sabe, cara, porque a gente desfez tudo, ficamos com 4 malas pelo mundo, mas tem coisas que você não leva, mas você não se desfaz. Foto eu sei que né? Tá, as fotos deve ter umas fotos lá do nosso casamento, da sua infância, da minha infância, tá lá nessas legal, malas. Animal. Mas enfim, é isso, Five. Então, por isso que você se chama Five. E harmonizar foi uma zoação que a Paty me fez alguma vez na vida, né, que eu falei sobre harmonizar, que a gente não tá aqui pra se equilibrar, pra harmonizar. Aí ela virou e falou, então harmoniza aí, dá like, curte o vídeo, é isso, Five, beleza? Harmoniza Fechado. aí. Vamos pra 7ª técnica? Só pra lembrar que hoje a gente não tem comentários do Five, porque os comentários do Five ficaram na parte 1. Então, como a gente gravou a parte 1 e a parte 2 antes dele acontecer, no próximo podcast tem comentário. A gente lê os comentários do Five e a frase que mais te chamou a atenção. Eu vou pra 7ª técnica. Tem uma frase do Johnny Depp, que fez aquele filme Piratas do Caribe, e ele fala uma frase que ela é muito forte, ela me impactou muito quando eu li essa frase, né? A frase dizia assim, você só conhece
o tamanho da sua força quando você precisa dela. Cara, pra mim essa é a frase do podcast, inclusive. É incrível. Você só conhece o tamanho da sua força quando você precisa dela. Eu lembro que era uma terça-feira de manhã, 10h30 da manhã, eu saí de casa, desci as escadas, eu e Carlinhos, amigo meu de infância. Você conhece Carlinhos, obviamente a Cris, a família dele linda. A gente desceu de escada ali e tal, aí saímos pela praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, e a gente estava indo alugar uma fita de videogame. Na época, se alugava fita de videogame, né? E aí a gente tinha a Caixa Econômica ali, um banco da Caixa Econômica, né? Uma agência, e eu resolvi entrar. Eu fui o último cliente a entrar na agência. Logo que eu entrei na agência, um bandido com um revólver 38 prateado anunciou o assalto. Eu não sabia que era um 38, naquele momento fui saber depois, você vai entender o porquê que eu soube, né? E aí, logo que ele anunciou o assalto, eu olhei pra trás, o segurança reagiu, botou a mão no coldre, e aí começou o tiroteio. Pá, 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 pá. Foram mais de 12, 13, 14 tiros dentro da agência. Os vidros quebraram todos, e logo o primeiro ou o segundo tiro me acertou. E eu sei que era 38, porque o tiro que me acertou era de calibre 30. Achei uma das balas dentro de mim, na minha barriga. Né? E ali era o calibre 38. Naquele momento eu fiquei caído no chão, sangrando, me joguei atrás de uma mesa, sangrando. Daqui a pouco chega meu pai e minha mãe. E eles chegam muito nervosos, né? O filho único, sangrando no chão muito. Acertou uma artéria gastrodenal, então eu tava perdendo muito sangue. E muito sangue. E aí, naquela jornada ali, junto com meu pai e com a minha mãe ficava de um lado pro outro. Eu vou te salvar, meu filho, eu vou te salvar. Não fazia nada, bichinha. Ela só andava igual uma barata tonta, pra um lado e pro outro. Vou te salvar, meu filho, eu vou te salvar, meu filho, eu vou te salvar. Meu pai meio em estado de choque. Eu acalmava meu pai e minha mãe. Agora, se alguém... Eu não faço nem exame de sangue. Pra fazer exame de sangue, eu quase desmaio. Né, eu tô descobrindo que alguns amigos meus têm esse mal, né? Eu não vou falar o nome dele. Um dia ele vai vir aqui no podcast, mas eu descobri um cara recente que está virando amigo aqui, estamos aumentando nosso relacionamento. Ele falou que se enfiar agulha nele é tipo instantâneo, sabe? Enfia, ele desmaia. Ele cai. Enfiou, caiu. Ele falou, Dô, vai enfiar, vou cair. Enfiou, desmaiou. Então, eu era esse cara. E na hora eu baleado, com 38, sangrando, acalmando meu pai e minha mãe. Então a gente só... Que força, né? Que força, meu Deus. E a gente só sabe o tamanho da nossa força quando a gente precisa dela. E quando a gente precisa, ela tá ali. Então, o que eu quero deixar claro para você aqui nessa 7ª dica? Que a maior parte da ansiedade é por algo que não é realidade. Porque quando vira realidade, você dá conta. Eu queria te dizer que todas as vezes que a gente se sente mal, quase sempre é por algo que não aconteceu. É por um medo de algo que vai acontecer. E que quase nunca acontece. Mas e quando acontece, sabe o que acontece? Você dá conta. As pessoas dão conta. Se eu tiver medo de levar um tiro, eu vou sentir falta de ar, eu vou sentir, mas não é realidade. E quando foi, eu dei conta. Entende o que eu quero te dizer? Então, você que está ouvindo a gente aqui agora, Five, eu quero te dizer isso, você é muito mais forte, muito maior do que você imagina. Então, se por alguma razão, talvez você possa ter um mantra, eu vou dar conta. Eu gostei muito da frase da Elane que ela botou aqui, né? Eu tenho um maior mentor para mim. Meu maior mentor morreu numa cruz há mais de 2.000 anos atrás, por volta de 2.000 anos atrás, com 33 anos de idade. Meu maior mentor é Jesus. Né? E ele já me preparou para isso. Ele disse, nesse mundo terão aflições, mas tenha bom ânimo. Então, eu sei que se eu precisar de alguma coisa, eu tenho quem vai me dar a minha mão. E quem vai me dar a mão para mim é muito maior do que eu, né? O criador da minha alma é muito maior do que eu. Então, é muito louco, porque talvez se você tiver esse mantra, eu dou conta, porque eu não vou passar por isso sozinho. E talvez isso seja mais forte do que o medo da ansiedade. Então, veio o medo do faltar, mas se faltar eu vou dar conta. Eu vou dar conta porque eu não vou estar sozinho. Ou vou dar conta porque eu já dei conta antes. E quando a gente olha para trás, né, minha linda? Quando a gente olha para trás, eu já comi muito arroz com ovo. Nunca passei fome na vida. Eu realmente nunca passei fome na vida. Acho que você também não. Nem eu. Né? Eu nunca passei. Deus, não sei o que é passar fome na vida, graças a Deus. Mas já comi muito arroz com ovo. Eu lembro do meu pai dividir um ovo, que era o que tinha lá em casa, metade do ovo para mim, metade do ovo para ele. Eu tenho esse registro claro de comer arroz com ovo. Eu amo, inclusive, arroz com ovo até hoje. Né? Sou apaixonado por arroz com ovo, mas muitas vezes era só o que tinha. Numa fase melhor, eu uma vez por mês podia comer no Bob's, que era mais barato que o McDonald's. Então, uma vez por mês, quando saiu o salário da minha mãe, eu comia no Bob's. Então, e a gente deu conta. Sabe? Dormindo... Eu sou extremamente calorento. Eu preciso de ar-condicionado. Antes de começar o podcast, eu falei, Paty, tem que botar mais frio aqui. Mas eu dormi 26 anos dormindo num colchonete sem ar-condicionado. Eu dei conta. Eu odeio barata.
Todo mundo sabe que eu odeio barata, quem tá perto de mim. Talvez seja o bicho que eu tenho mais nervoso. Uma única pessoa que eu fiquei sem falar na minha vida por anos foi porque jogou uma barata em mim. Foi? Foi, o Augusto. Ele jogou uma barata em mim, fiquei anos sem falar com ele. Depois fiz as pazes com ele. Não é barata morta, mas só dele jogar em mim, eu fiquei anos sem falar com ele, por causa daquilo ali. Né? E eu morava num apartamento no Rio de Janeiro, com muito calor, que uma vez por mês entrava uma barata lá em casa, se olhava voando, parecia um pombo do tamanho da barata. Mas eu dei conta. Eu não morri, né? Eu fui separar uma briga uma vez, levei um soco no nariz e quebrou em 4 pedaços, sangrou sem parar, mas eu dei conta. Você já levou um tiro, Já levei um tiro, já me mudei para os Estados Unidos, já cheguei nos Estados Unidos com 3 meses, tive que operar, depois de 20 anos sem precisar fazer nada de médico, fui com 2 meses nos Estados Unidos, tive que operar num hospital que eu não sabia quem era, o médico não sabia quem era, meu inglês não era tão bom e dei conta. E geralmente quando a gente não dá conta e morre, aí a gente voltou pro lado certo da vida. Porque aqui é o lado errado. Não é que é o errado, aqui é o lado temporário. Temporário. Né? E quando a gente morre, a gente volta pro lado definitivo. A mente é soberana. O corpo se cura. E o Senhor da minha alma é Deus. Eu vou ter medo de quê? Então eu queria te dizer, Five, nesse fechamento aqui desse podcast, é que talvez na próxima vez que você tiver uma falta de ar, levante, ande. Coloque teu corpo para andar. Mas talvez você possa se falar assim, cara, tá tudo bem. Porque se isso nem aconteceu, e se acontecer, rapaz, eu sei que eu vou dar conta. Eu sei que eu vou dar conta. Esse foi mais um podcast Sai da Média número 125, que é a parte 2 de 124. A gente vai aparecer para você aí agora 2 vídeos para você continuar evoluindo. Obrigado pela tua presença até aqui. Paty, eu me apaixonei por esse podcast. Espero que o Five tenha se apaixonado. Tomara que você também. Se curtiu, deixa a gente saber nos comentários. A gente se vê por aí ou no próximo podcast. Um abraço e... Vamos! Tchau!